Vamos ver um método para apresentar este corte convencional, aqui na escala 1:20, no formato perspectivado. Então, para isso, nós podemos, primeiramente, em planta, habilitar a ferramenta Cortes 3D. E quando você fizer isso, vão aparecer tesouras nas bordas da área de trabalho. Ao clicar em uma destas tesouras e arrastar o plano roxo que vai surgir, que é o plano de corte, nós vamos soltá-lo na posição desejada, que aqui no caso é exatamente onde nós temos os marcadores do meu corte original. Então isso também poderia ser feito em 3D, mas em planta a gente tem mais precisão de posicionamento. Agora a gente pode ver o resultado aqui no 3D. Essa linha aqui mostra o plano de corte. E que é um plano roxo também, nós podemos deixar ele invisível, desabilitar, mostrar planos de corte para que a gente não mova ele acidentalmente. E agora nós vamos posicionar a vista com o ponto de fuga de frente para que a gente tenha as horizontais e verticais retas e assim a gente possa deixá-las em verdadeira grandeza no desenho. Então, eu vou ajustar com a ferramenta orbitar o mais próximo possível, e aí depois eu vou precisar de algumas ferramentas que estão aqui nessa barra de visualização 3D, que ela pode ser aberta clicando com o botão direito do mouse em uma área livre da barra de ferramentas, e clicando em mais barras de ferramentas, e aí a gente tem uma das últimas opções, é a de visualização 3D, selecionar. Abrindo ela, você vai encontrar essa ferramenta, olhar para perpendicular de superfície clicada. E aí nós vamos clicar em um ponto onde a gente gostaria que ficasse o ponto de fuga e a linha do horizonte. Então, quando a gente aciona essa ferramenta, na maioria dos casos vai ser necessário ajustar o zoom também, só que a gente tem que fazer isso com muito cuidado para não distorcer a perspectiva e acabar criando novos pontos de fuga, ou deslocando o ponto de fuga. Então, uma maneira de fazer isso é usando a ferramenta aumentar o zoom aqui na aba, que fica na aba de opções rápidas. Vou criar um retângulo e aproximei. Caso necessário fazer mais alguns pequenos ajustes, e a gente também tomando esse cuidado, posicionar o cursor o mais próximo possível do ponto de fuga, nós podemos simplesmente mover a rodinha do mouse para frente e para trás, ou apertar a rodinha do mouse para subir e descer, tomando muito cuidado. Também, quando finalizarmos a posição do corte, se é bom a gente clicar em perspectiva com 2 pontos de fuga aqui na barra de visualização 3D para garantir que as verticais vão ficar bem retas, que não vai surgir um terceiro ponto de fuga que deixaria então essas verticais inclinadas. Agora nós já temos o nosso corte perspectivado e nós vamos ajustar a escala dele, embora uma perspectiva ela não tenha, na verdade, escala. Então, o ArchiCAD ele vai acabar distorcendo isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas, mesmo assim, a gente pode tentar manter a escala original, que é o nosso objetivo. Então, nós vamos transformar isso aqui em uma vista, e uma maneira de fazer isso seria transformar em um desenho vetorial pela ferramenta Documento 3D. Então, com a vista aberta, eu clico com o botão direito do mouse em Documento 3D, crio um novo documento 3D a partir do 3D, coloco o nome que for mais apropriado e criar. Agora a gente pode ver o resultado também aqui no navegador, no mapa de vistas. Ele vai gerar um documento 3D aqui no mapa de vistas, e eu posso ajustar isso aqui, as definições, deixar na escala que eu quero. Aqui no caso eu vou deixar a escala e o conjunto de canetas correspondendo à escala para 20, e o resto eu vou deixar padrão ArchiCAD. Ok. Então, agora nós vamos inserir essa vista que a gente criou, esse corte perspectivado no layout.
Aqui no layout eu já tenho o meu corte perspectivado original na escala 1:20 e ele vai servir de referência para ver se o corte perspectivado, para a gente ajustar a escala do corte perspectivado. Então, nós vamos arrastar o corte perspectivado para o layout, e aí nós vemos que realmente a escala está distorcida. Então, nós vamos primeiramente selecionar o desenho, né, e clicar com o botão direito mouse em definições. Vamos ajustar a moldura ao desenho porque ela ficou deslocada. Feito esse ajuste, agora nós vamos fazer o posicionamento desse corte perspectivado de tal maneira que ele fique atrás do corte original. Então, vamos sobrepor os dois cortes até para facilitar a gente ajustar a escala dele. Então, a gente vai achar um ponto em comum de referência. Eu posso mover para trás e para frente clicando com o botão direito do mouse em ordem de visualização, passar para frente. Percebam que esse corte está com fundo, não tem fundo, ele tem fundo transparente. Isso é muito simples de resolver. A gente pode ir aqui em corte e nas definições com o botão direito do mouse e pedir para que ele tenha limite horizontal profundidade 0. E aí nós vamos ter esse resultado. Por fim, deixa eu só ajeitar aqui um detalhezinho. Por fim, nós vamos ajustar a escala com a ferramenta Novo Tamanho. Eu seleciono o desenho que eu quero ajustar. A ferramenta Novo Tamanho que a gente pode acessar com a tecla de atalho Ctrl K. Ok. Vamos utilizar o primeiro ponto de uma distância conhecida. Pegar a distância total. E depois colocar o ponto de término onde deveria ser, que é aqui exatamente onde termina no corte original. Então, agora nós temos as duas perspectivas sobrepostas e encaixadas. E aí, fica opcional sobrepor ela com o corte original, o corte perspectivado ou não. E o mesmo procedimento poderia ser feito com um corte perspectivado renderizado ou de uma vista 3D. E aí, então, esse mesmo método pode ser aplicado em outras situações, pode ser adaptado para outras situações.